podcast Movimento em Foco. Aê! Deep Light and Fun International Today. Estamos aqui reunidos, a trindade da fisioterapia e Cris nos bastidores e Ana na outra parte dos bastidores com Teco Teleco Teco. Estamos aqui hoje para falar sobre o tema fenótipo nos esportes, sugestão aí dada pelo Franco, ainda aproveitando o clima de Olimpíadas. Ressaca olímpica, né? Ressaca olímpica. A gente tá deixando na clínica rolando lá os replays, cara. Tipo, aí é bom, né? Porque toda a você transmissão, assiste sem emoção agora, aí você pode emoção, julgar. Você julga. É interessante. Isso é legal mesmo. Ontem tava passando break O break é difícil. na clínica. Aí foi triste, cara. Difícil o pessoal de não colocou julgar, por né? conta da australiana, que eu australiana. nem sabia o que tinha rolado, porque eu não acompanhei o break, né? Desculpa, mas... Essa foi a prova clara de que você ser um estudioso do assunto, isso não te faz bom naquele assunto necessariamente. Exatamente. É uma acadêmica do break, né? Cara, que foi o meme da Olimpíada, né? Foi. Mais do que o do tiozão do tiro. Puta, bem mais. Bem mais. Bom, estamos aqui para falar sobre fenótipo dos esportes. Aqui falando já, né, sobre fenótipo, diferentes esportes, diferentes fenótipos. Claramente, uma altura bem diferente. E aí, Franco, o que você pensou nesse assunto? A gente trouxe aí, vai ficar rolando essas imagens ao longo do episódio. A gente vai comentar sobre elas, que são bem representativas. E a gente vai discorrendo sobre esse assunto. Conta aí por que você pensou nisso, Legal. pra gente bater um papo. Cara, hoje. a reflexão começou durante as Olimpíadas mesmo. Acho que esse evento como um todo foi talvez a sequência de Jogos Olímpicos que eu mais consegui acompanhar nos últimos, assim. Rio eu acompanhei um pouquinho, Tóquio acompanhei pouquíssimo. E essa eu consegui realmente acompanhar bastante. A gente pegava ao acordar, já ligava a TV aqui assistindo tudo enquanto ia tomando café. E depois já ia vendo o que ia tendo ao longo do dia, acompanhando. E é algo óbvio que a gente já sabe que acontece, mas na hora que escancara na sua frente fica mais legal. E aí, principalmente nas modalidades e naquelas etapas que, em teoria, é o mesmo esporte. Então, natação, você ia ver as diferentes provas da natação. Aí você falava, cara, é muito diferente a característica do corpo do cara que está indo para o borbo, ali numa prova curta, para o cara que está indo para o 1500 e para o cara que está indo para águas abertas, né? Aí, na hora que veio o atletismo, então, que você vê a mudança drástica ali, do cara que é um arremessador, do cara que é um saltador, do cara que é um fundista e do cara que é alguém que está ali nos 100 metros, 200 metros rasos, aí eu falei, o quanto que tem essa característica do esporte já ir selecionando uma característica que dá certo naquela modalidade e o quanto também que ele imprime demandas que vão desenvolver traços ali que ficam mais marcantes em quem treina aquilo. Então, se você pegar até alguém que não é o fenótipo típico daquela modalidade e colocar ela para treinar aquilo, ela vai se aproximando um pouquinho, claro, dada as limitações genéticas ali do que a modalidade exige. Então, eu falei, esse é um baita assunto para a gente conversar hoje. Legal demais. E no atletismo, o decathlon é o mais legal. Porque são 10. Quais são as 10 provas do decathlon, Rafa? Ah, puta, não vem com essa. O decathlon é o crossfit das Olimpíadas, né? O cara que faz de tudo um pouco. Tem a série... Que série que é essa? Era o mano que foi campeão do decathlon na Olimpíada de 84, que depois ele virou trans, eu acho. Não sei que série que é essa, mas eu lembro de ter visto e a narrativa do cara é que o maior atleta do planeta é o vencedor do decathlon. Porque é o cara que vence, é o campeão do mundo, o melhor do mundo em 10 provas de atletismo. Então, que seria considerado o melhor atleta. Ele é o melhor generalista, né? O cara, em teoria, mais completo. Que é o que o CrossFit tenta fazer. O CrossFit tenta propor, né? Você treinar diversas capacidades e tal.
Não tem muito a ver com o assunto, mas é que eu lembrei, cara, porque foi esse final de semana e a gente tinha gravado já sobre Olimpíadas na semana passada e não tinha sido essa prova ainda. O que foi a menina da maratona lá? Que, pô, Sim. 10 mil, 5 mil e 42 na mesma semana, cara. Não, Medalhou nas 3. Na mesma semana não, na mesma sequência de mesma dias. sequência porque de foi dias. 10 mil na sexta, 5 mil no sábado e maratona no domingo. Caramba, ela bronze fez e o ouro. desafio do Pluto olímpico. Olímpico e medalhou nos 3. Bronze e ouro, cara. Eu não sabia dessa. E ouro com Impressionante. recorde olímpico. Caramba. Não, Impressionante. foi absurdo. Impressionante. Não, essa foi a Olimpíada que eu menos acompanhei. Então eu tô zero por dentro, assim. Caramba. Surreal. Fudido. E o final, tipo, teve uma ultrapassagem, sei lá, nos últimos 400 metros, assim. sim. Bem surreal. Sim. E, enfim, foi daí que surgiu a reflexão. Eu falei, pô, esse é um assunto legal pra gente conversar hoje ainda, pegando aí essa saudadezinha que já fica de Olimpíada, mas independente do momento, a gente vai se deparar com modalidades, com esportes e até com, se a gente levar isso pra nossa vida, né? Pessoas que trabalham em áreas diferentes, com funções diferentes, vão ficando com uma cara, né? O advogado tem cara de advogado. Pode falar. Né? Olha os atletas aí, em treinamento. Qual que é o que o corpo mostra aqui, né? Ixi. E nessa o Rafa falou uma boa. O cara do tiro que a gente discutiu no episódio passado, ele tem um fenótipo de professor de matemática, né? Cara, sim, física, algum... É exatas, com certeza de cursinho. exatas. De cursinho. Especificamente. Enfim, e é curioso, até nesse assunto, assim, uma coisa que foi trazida à tona nessas Olimpíadas que deu para acompanhar um pouco, foi essa história do... Esse é um corpo de atleta, esse também é um corpo de atleta, né? Então, o assunto era o respeito aos diferentes tipos de corpos e a não cobrança pelo corpo perfeito, porque, enfim, a gente tem um corpo perfeito para uma modalidade, um corpo perfeito para outra. Então, isso foi interessante também de ver essa discussão, né? Há vários corpos de atleta, não existe um corpo de atleta. Ao mesmo tempo, para aquela determinada modalidade, tende a ter uma preferência por um certo tipo de corpo, né? E o mais legal é que o que vai definir isso não sou eu, não é você, não é o Rafa, nem muito menos ninguém que vier ali querendo cagar a regra. É a própria pressão dada pela demanda da modalidade. Ela que vai impor ali o que dá certo e o que não dá certo nela. E aí, literalmente, ela vai selecionando o corpo que vai ter mais sucesso. Então, não à toa, por exemplo, já entrando aí nas imagens que a gente tem, alguém da ginástica vai ter vantagem de ter aquele fenótipo de um corpo um pouco mais baixo, uma estrutura mais potente ali, principalmente de membros inferiores para aquelas que são saltadoras e fazem apresentações no solo, por exemplo, do que vai ser bem diferente de um cara que a modalidade dele envolve altura, como, por exemplo, o voleibol, o basquete. Né? Na própria ginástica, você pega a ginástica rítmica, que também é muito acrobática, mas é outro perfil. É outro fenótipo, totalmente. Muito longilínea, muito flexível, hipermóveis, para fazer uma acrobacia tão complexa, quer dizer, diferente, mas também muito complexa com os equipamentos. Com mais apelo estético, talvez, e menos apelo da capacidade física, potência, velocidade, força, precisão ali. Igual... É mais flexibilidade e menos potência, mas com muita complexidade também. Muita complexidade. E, cara, no atletismo, eu acho que é o parque de diversões nesse sentido, porque aí você fala, vamos pensar os esportes ali, as modalidades que envolvam salto. Cara, o cara do salto em distância, o cara do salto em altura, são saltos. Mas é totalmente diferente, porque uma simples questão de vetor muda o que vai ser interessante. Quem está brigando muito ali diretamente com a gravidade tem que passar por cima de uma estrutura que é o sarrafo, vai ter características que vão prevalecer. Então, ser leve é importante. Ser esguio e alto com potência de membro inferior é importante. Até porque a prova não é 100% justa. Em que sentido? Em que sentido? Não sei se eu entendi.
Não, é que a pergunta foi boa, é lógico. Porque você não vê o cara que mais salta, você vê o cara que passa a barreira. Então, se pegar a impulsão da Simone Biles, provavelmente ela salta mais do que o vencedor do salto em salto altura. vertical isolado, né? Você O quanto o centro de massa dela se desloca verticalmente, provavelmente ela tem impulsão maior. Então, se isso fosse medido a partir do chão até a posição de início, na posição do centro de massa dela, ela saltaria mais. Só que ela não consegue passar uma barreira, porque ela é baixinha. Então, chega o grandalhão lá, o centro de massa dele já está mais próximo do sarrafo. Então, ele não precisa saltar tanto. Então, Peter Crouch podia saltar melhor do que a Simone Biles no salto em altura. Salto em altura. Não, porque ele é muito desengonçado. Nossa senhora. Não, eu só fui... Não, eu que te cortei, na real. Não, segue. Porque você estava falando do salto em altura, a diferença do fenótipo, e é isso, o salto em distância realmente vai medir quem salta mais longe. O salto em altura vai medir... Quem tem a capacidade de brincar com... De passar a barreira. E se o cara já é mais alto, ele já sai na vantagem. Tanto que a forma de driblar a passagem da barreira é contorcendo o corpo, fazendo com que seu centro de massa passe por baixo do que seria o sarrafo, sem tocar o sarrafo. Então, você faz aquele arco todo da coluna, a flexão ali do joelho, garantindo que seu corpo fique numa posição superior do que a média ali, né, da massa corporal. Então, é física pura o negócio, é muito legal isso. E aí conta bastante a pessoa ser flexível, principalmente nesse arco da coluna, ter uma possibilidade de fazer esse centro de massa voar realmente verticalmente, e ser longilíneo já põe a pessoa em vantagem porque o ponto de partida já é superior, já é mais alto, né? Algumas características. É isso. Esse cara como chama? Maurício. Luiz Maurício da Silva, acho que é isso. Esse cara, se não tivesse como chama isso aí? O dardo na mão dele, vocês diriam que ele pratica qual esporte? Poderia ser o wrestling. Eu ia falar isso, cara. Cara, wrestling até bodybuilding. Talvez. Levantamento de peso. O cara é muito forte, cara. Muito impressionante. Forte, muito forte. E a mecânica dele é bonitinha, assim. Ele vem... Eu vi os arremessos dele, assim. Ele transfere bem a força do ele tem aquele estereótipo do corpo atlético que todo mundo pensa, né? O cara robustão, forte e... o cara que naquele arremesso da qualificação dele, que foi o que ele bateu o recorde brasileiro, cara, ali é assustador o comportamento dele, assim, a força e a comemoração dele na hora que ele faz assim, e o trapézio salta e vai parar na orelha, aí você fala, cara, não mexe com ele não. O trapézio dele começa na orelha. Ele parece o Obelix da época de vocês leram Obelix, Asterix. não? Sei o que é, Asterix. Que o gordão lá caiu no pote de poção quando era criança, e depois ele não podia tomar mais a poção, porque ele já era turbinado. Esse cara parece isso, ele já... gigantesco. Esse aí, o fator da genética deve ter muita propensão para... Provável. Um cara que tem um pouco dessas características, muito provavelmente genéticas, envolvidas aí na massa e tal, é o Isaquias também, né? O cara é gigante, gigante. Sim. Criado no açaí com farinha. E aí a diferença, sei lá, a gente falou o perfil, sei lá, do atletismo, que é muito variado. E aí você vai ter o pessoal dos 100 metros. A tendência os caras são fortes, num geral. Uma concentração de massa um pouco maior em membro inferior. Aí esses esportes que envolvem membro superior, obviamente, o Isaquias ali, o grande dorsal do cara gigantesco. Sim. Largura dos ombros enorme também. E parece um pouco mais o Luiz Maurício também, que é uma demanda de membro superior altíssima, né? Cara, sabe o que eu fiquei pensando nessa brisa toda, assim? Eu fiquei imaginando um cartunista representando, assim, em desenho, essas modalidades. O quanto que não seria, tipo... Realmente, o Isaquias ia ser um triângulo de ponta cabeça, né? Tipo, o cara muito forte ali em tronco. Em cima de um barquinho. Em cima de um barquinho...
longilínea ali, né? Esticadinho, e o cara fazendo força aqui rotacional. A menina que a gente mostrou ali, ucraniana, do salto em altura, o quanto que ela não seria simplesmente uma varetinha, ela correndo e o corpo esguio. Então, o representar mentalmente em desenho facilita muito a entender o que é aquele fenótipo corporal que a modalidade pede. E aí, na hora que a gente vai para os 100 metros, ali tem a chegada, né? Em algum momento vai voltar aí, que foi a chegada dos 100 metros na final, que foi aquele photo finish que, tipo, tava todo mundo muito parelho. E você vê os caras todos ali com corpos sutilmente diferentes, mas com aquela característica muito semelhante. Então, os caras muito fortes, só que uma força mais distribuída e também um pouquinho mais concentrada em membro inferior, bem diferente do Luiz Maurício, que é aquele cara quadrado e principalmente a parte de membro superior dele muito robusta. Né? Então, eu fiquei realmente viajando nisso, cara. Não, eu ia sugerir para... Não sei se dá para Cris ir avançando, agora que a gente falou dos 100 metros, só avançar até chegar a foto dos 100 ali que tava legal de visualizar. E tem modalidades que justamente o fenótipo é tão importante que precisa ter categorias de fenótipo, né? Então, na luta, no judô, Sim. tem peso, eu não sei os pesos, mas precisa peso leve, peso médio, peso pesado. Você não pode não pode fazer uma categoria única e botar para o peso pesado para lutar com peso leve, que não dá graça. E no Taekwondo isso já não funcionou. Porque a categoria do Taekwondo é por peso também, mas não sei se vocês viram a luta da brasileira, que tinha chance de medalha. Não. Ela pegou uma chinesa enorme, sei lá, de 1,90 m e tanto. E aí o tamanho da perna dela, por mais que a brasileira tivesse mais técnica, acertou uns 3 chutes na cabeça e ganhou. Teria que ser por altura. Tamanho da perna. Tamanho da perna. Você mede a envergadura ali, não sei como que chama isso em membro inferior, mas o alcance, né? O raio de alcance do membro inferior. Isso é uma coisa que eu sempre pensei no vôlei. Eu vi hoje, não sei se foi no nosso grupo lá do Instagram, um japonesinho jogando criança, assim, mas... Cara, a impulsão dele era uma coisa absurda, assim. Ele saltava, sei lá, 1,20 m de altura e atacava todas. E ali, naquele nível de competição, ele provavelmente era o melhor de todos. Mas a hora que for para um nível realmente profissional, pegando os caras de 2,5 m de altura, vai ter que esquece, recuar. acabou para ele. No máximo vai ser líbero, né? E, cara, o vôlei podia fazer uma categoria... abaixo de 1,80, sei lá, abaixo de 1,90. Deixa os baixinhos jogar e se divertir também, competir. É excludente pra caralho. Então a galera adora falar de inclusão, mas no vôlei, o vôlei é excludente. O baixinho não tem vez. Mas cada esporte tem o seu perfil de exclusão. No também, final das né? contas, o esporte de alto rendimento não é inclusivo. Não, zero inclusão. Mas é que tem gente muito habilidosa que vai ser limada do esporte porque não tem altura suficiente. Eu gostaria de ver... Eu acho que eles não fazem isso porque se tivesse a categoria baixinhos, talvez chamasse mais atenção que a dos grandes. Ia ser um jogo mais divertido, porque ia ser mais ágil, mais potente, talvez com mais habilidade. Olha a polêmica aí. Porque o Janjolão, queira ou não, ele tem vantagem para alcançar a rede, mas ele é mais lento. Mas eu criaria... Se eu tivesse algum poder sobre as regras sobre a modalidade, eu criaria... Vamos fazer assim, já foi anunciado que vai ter as Olimpíadas dos eSports. Já foi anunciado. Agora a gente cria dos baixinhos. E a Xuxa é a... Ela vai acender a Paraninfa, tocha. sei lá como que Cerimônia de abertura, show da Xuxa. Meu Deus. E a Olimpíadas doping livre também, né? Essa é uma Essa vai ter. Essa vai ser legal. Não sei se vai ter. Não, os caras estão desenvolvendo. É mesmo? Ah, jura? É. Não sabia, não. Não com o Conta logo mais. Olimpíadas, Não, né? com Vai logo ser Olimpíadas. É alguma coisa como... Não é free games, mas é como enhanced games. São jogos turbinados. E aí são... com nitro e vambora. E são... Não, isso inclusive a gente podia fazer um episódio mais pra frente.
São dois caras, sei lá, milionários, que sei lá, que estão desenvolvendo isso. E aí as regras são: o doping é liberado, você só precisa ter uma equipe médica acompanhando o atleta e comprovar que aquele atleta não está em risco. Fora isso, a competição completamente honesta, assim, ó. Tipo, aqui não tem esconder, eu me dopo, mas eu escondo. Não, tá, é aberto. E aí vira uma competição do atleta e da equipe. É tipo igual Fórmula 1, cara. Caramba, cara, que doideira. Cara, eu tava falando isso ontem com a minha paciente. E assim, batendo papo, porque a ressaca olímpica, todo mundo ainda quer falar um pouco de Olimpíada e tal. E aí a gente entrou nesse assunto. E eu falei que grande parte assim, das coisas que já acontecem, principalmente em modalidades 100 metros, assim, cara, grande parte dos recordes e coisa do tipo não é mais ganho de performance pelo ser humano. E aí tem vários estudos curiosos, interessantes, falando que, dadas as condições de competição de hoje, a pista de tartan, a saída de bloco, a sapatilha, se você tivesse um grande nome lá de trás, tipo, se pegasse um cara que foi pica no atletismo ali nos 100 metros nos anos 40, 30 e talvez colocasse ele nessas condições, talvez ele performasse tão bem quanto o pessoal de hoje. Claro que sempre vai ter um ou outro com destaque, mas o que quer dizer? Grande parte é tecnologia. E um tipo de competição dessa ia colocar mais em voga assim, a capacidade tecnológica, né, do avanço. A tecnologia dada pelo fármaco, pela intervenção ali. Pode ser muito curioso, muito polêmico, mas é uma forma de testar avanço. Também, né? Eu vi a entrevista dos caras no Joe Rogan. É legal, cara. A explicação dos caras, assim, um pouco hipocrisia. Os atletas no nível olímpico se dopam, mas é escondido. Então, na época do Ben Johnson, isso não é da época de vocês, né? A Olimpíada acho que é de 88. O Ben Johnson bateu o recorde mundial nos 100 metros rasos, foi pego no doping canadense. Aí o segundo lugar era americano, Carl Lewis, ficou com ouro. Só que, sei lá, 10 anos depois descobriram que o Carl Lewis também estava dopado nessa prova. Então, uma da discussão dos caras é que não é justo esse modo escondido de fazer as coisas. Não é mesmo. Não é? E em segundo lugar é que, justamente por ser underground, não tem segurança, não dá para fazer estudos, tem poucos estudos científicos realmente sobre o efeito dessas drogas, desses anabolizantes, tal, ergogênicos. E então esses jogos vão possibilitar mais clareza, vai ser mais honesto e vai permitir estudos e virar uma competição da equipe também, não só do atleta. Eu acho que vai ser legal. Eu tô ansioso para ver, assim, e acho que eles escolheram acho que 4 modalidades. Deve ter alguma coisa de atletismo, não sei, não vão ser jogos muito grandes. Com certeza não. Não fazia ideia disso. No Twitter, porque as Olimpíadas acabam gerando uma comoção do pessoal que também não assiste nada, né? E do nada começa a torcer pros esportes. E aí no Twitter a galera que não tem muita noção assim de tempo, tipo, vê a galera nadando, mas não sabe se é rápido, se é devagar, o tempo foi bom. Falou assim que sugeriram colocar, por exemplo, na natação, 2 raias. Uma com um cara, assim, tipo, convidado, tá na plateia e falou, vem aqui nadar e competir junto. E o outro com um cara num doping, assim, no talo, sabe? Só pra gente ter uma ideia de como esses Eu queria ser também. esse cara. Já pensou nadar do lado do Phelps? O cara, assim, você vai só comer água, assim, da onda que ele deixa. Eu fico imaginando eu pegar realmente o cara da plateia. E aí o cara indo pra uma prova, assim, difícil. Aí o cara tentando, fazendo o maior esforço e no final o cara nadando um cachorrinho assim pra sobreviver, sabe? Eu acho que eu vi um vídeo desse em, sei lá, alguma universidade americana, o Phelps fazendo um evento assim, que a molecada pula, sei lá, quanto tempo antes e depois ele vai e passa, acho que é uma piscina de 25, então é um bate-volta assim, né? Surreal. Surreal. A diferença é muito grande. Absurdo.
E falando em fenótipo, o fenótipo da natação é um bem curioso e interessante, mas se pegar o corpo do Phelps, é um corpo muito diferente mesmo na natação, né? E aí, é claro que sempre vai surgir aquele monte de explicação a posteriori, né? Depois que o cara vê, você fala, não, esse é o corpo perfeito da natação. Até que daqui a pouco surge o próximo corpo perfeito da modalidade. O próprio Bolt destoava também, né? Em relação à própria altura e tal. E com o avanço também do treinamento, da tecnologia, também da ciência do esporte, também mudou. O Nicolas Santos, ele é um cara que, se a gente fizer igual a brincadeira que a gente fez com o Maurício aqui, pegar o Nicolas Santos fora de contexto e falar, olha para esse cara aqui, que esporte que ele pratica. Talvez falasse jiu-jitsu. Eu ia falar isso, cara, juro. Né? É um cara muito forte, muito... Você coloca ele no MMA fácil, né? Fácil. E que há 20 anos atrás era o oposto do fenótipo do nadador. O nadador era aquele cara também grandão, longilíneo, forte, mas ao mesmo tempo com a musculatura não muito definida. Sem muita definição. E agora você pega os velocistas, são muito fortes. Aquele já é o biotipo sarado, o cara fortão, rasgado, musculatura definida, 100 metros, borboleta, os caras... E aí que acaba sendo parecido com o atletismo, né? Pega 100 metros rasos, só os negamos gigante, e contra o maratona, é o contrário. É o levinho, longilíneo, perna maior do que o tronco. E nesse ponto eu tenho até um aspecto além do fenótipo corporal, né? Que a gente está trazendo muito para essa característica Externa, corporal, né? Externa, visível. Mas quem assistiu o documentário Sprint, que está na Netflix e conta aí a sequência do pessoal competindo ali nos 100, 200 metros, principalmente, antes das Olimpíadas, meio que para dar um clima e fazer aquele esquenta do que seria as Olimpíadas, conseguiu captar muito bem o comportamental desses caras e o tamanho que tem de ego dessa galera. Nossa, absurdo. Principalmente as mulheres ali. Nossa, absurdo mesmo. Isso dá pra ver no início da prova que vai apresentando cada competidor. Nos 100 metros, cara, é um show de... São estrelas. São estrelas. Rockstars. Isso, é NBA. A NBA do atletismo é ali. E conforme vai avançando a distância, você pega o cara dos 5 mil, o cara do 10 mil, não tem muito esse comportamento. Você vai pra maratona, já tem um componente de humildade, de resiliência, de outras coisas assim, o comportamental do cara vai sendo diferente também. E aí a reflexão, se você pegar, o tempo de exposição dessas provas é muito maior, né, conforme a distância, então você está muito submetido a variações do ambiente, é maior tempo de exposição, maior tempo para dar merda em relação ao ambiente. Então, tem muita coisa que foge do controle do atleta. Enquanto ali nos 100 metros está tudo muito controlado, é o atleta contra o outro atleta ali numa condição muito semelhante a todo momento. Claro que tem variações, tem coisa que foge do controle dele, mas tem muito mais coisa na mão dele do que no fundista. Então, até o tipo de comportamento vai fazendo mais sentido em um do que no outro, cara. Os 100 metros é um comportamento de puxa mais predatório, para matar ou morrer. Ali, você tem 9 segundos para definir sua vida. E então, a maratona é sobrevivência. É literalmente isso que muda, cara. Então, o pico de adrenalina nos 100 metros rasos deve ser um absurdo, assim. Então, a própria condição hormonal desses atletas deve ser muito diferente numa prova e na outra. Não, tem... Por pegar, a gente tá, né, só falando do fenótipo, que a gente estava olhando o externo, o biotipo, assim, mas pegar o pulmão de um cara, do maratonista, comparar com o pulmão do velocista, tipo de fibra muscular, então também mais fisiologicamente também é muito diferente, né? Não, tem alinhamento ali de prova antes de largar 100 metros que você fala, cara, só faltou o cara mijar no cara do lado, assim, de tanto que marca território. O Noah Lyles, ele antes de começar a prova, que ele dá aquele salto, ele dá uma sequência de saltos ali, cara, aquilo já intimida muito. Já intimida muito, cara, certeza.
né? Se você tá ali do lado, você já fala, opa... Cara, e no meu TCC da graduação, eu avaliei saltadores e velocistas e no isocinético. E eu sempre conto essa história, mas quando combinava com um só, aí ficava eu lá gritando, vai, força, 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 força. Dava algum efeito. Quando levava, tipo, marcava 3, 4 caras de uma vez, fudeu. chegava aqueles negão de 2 metros de altura no laboratório, assim, e eu marcava de sábado. Aí começava um a gritar com o outro. Vai, 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 filha da puta, não sei o quê. Cara, chegava os funcionários do hospital, entravam no laboratório assim, tá tudo bem aí? Não, tá, é a pesquisa. Mas, cara, é um nível de agressividade, assim, que eu não chegava nem perto, assim. E aí isso tinha um efeito de estímulo sobre o desempenho do cara absurdo. Um dos testes era de 20 repetições para ver efeito de fadiga. E aí, claramente, o cara vinha perdendo performance e daqui a pouco os caras começavam a gritar, pum, recuperava tudo, assim. É absurdo esse... Eu fico imaginando o aquecimento desses caras antes de entrar pros 100 metros. Tipo, os caras gritando no vestiário. Deve ser uma coisa meio... matar ou morrer. O Cielo que se dava soco, tapa pra caramba. Prova curta tem bem essa característica mesmo. Uhum. Não dá tempo de dar errado, né? Mas, assim, você tem que estar pronto. A vivência que eu tenho com esses caras, que é só a galera do meu TCC, então isso faz mais de 20 anos, fora do ambiente competitivo, os caras são uns doces, assim. Então, na época, o recordista sul-americano tava, eu esqueci o nome dele, mas é um cara até que faleceu num acidente de carro, acho que no Rio Grande do Sul. Mas era a promessa do atletismo no Brasil, assim. Mano, cara, um negão gigante, nesse nível de agressividade na prova, de competitividade. Terminou ali, chega na resenha, pô, o cara... E eles treinavam no CPUSP, então direto eu via os caras lá. A simpatia, chega, troca ideia com todo mundo, agressividade colocada no momento da... Esportes de luta tem um pouco essa característica também, né? A pessoa tem que ter um autocontrole bem grande, demonstrar agressividade no esporte, mas fora do esporte, geralmente, os caras têm aquele pitbull bonzinho, né? Pitbull criado com criança, que você olha pra cara do bicho e fala, pô, ele podia me matar. Mas ele é um golden. Tem mais coisas aí de fenótipo pra gente falar? A gente acabou não falando o que é o fenótipo, né? No final das contas. Só citamos um exemplo de fenótipo. Só citou. Mas teve 2 conversas que a gente fez com o Salomão Bueno, que é um cara que acabou estudando genética e a influência no treino de força e no treino de endurance, tanto no mestrado quanto no doutorado. Aí eu não sei a ordem de qual é qual, mas que literalmente a diferença a gente pode colocar assim, né? Que o genótipo vai ser aquilo que está expresso no genes da pessoa, e o fenótipo vai ser a combinação desse gene mais o ambiente, colocando as demandas, as pressões ali, que vai dar a característica observável, né? Comportamental ali, seja física, seja qualquer outra característica, que é o que está expresso realmente na pessoa. E, no final das contas, não importa simplesmente o que tem ali no gene. O que importa é basicamente a combinação gene mais ambiente, que é o que vai ser manifestado, né? E o que a gente está vendo aí é que grande parte do que acaba sendo selecionado pelo esporte, sim, tem uma carga genética muito importante, mas são as demandas ali daquela modalidade que vão triando, peneirando e selecionando aos pouquinhos o que daquele grupo de pessoas que foi exposto à modalidade vai ficar no final das contas, né? Vai ter sucesso. Então, é a combinação, porque você pode ter com certeza talentos perdidos aí que nunca foram expostos à modalidade e que poderia ser um baita, sei lá, um saltador, mas se nunca foi exposto àquilo, você nunca vai saber, né? Acho que por essa sua fala, a Cris trouxe pra gente antes do episódio a história da Daiane dos Santos. Quer contar, Cris? Ou eu conto? Que a Daiane entrou tarde, se eu falar bobagem você me corrige. Entrou tarde na ginástica, com 11 anos,
ela tava brincando na rua e uma treinadora de ginástica olhou o biotipo dela, baixinha, magrinha, potente, e pensou, pô, essa menina tem potencial pro esporte. Aí ela foi conhecer os pais para ver como que essa menina como que ela iria crescer, como que ela seria mais adulta, e viu que ela realmente tinha um biotipo pro esporte e chamou para participar. Então, isso na ciência do esporte tem uma área muito que a galera gosta de estudar muito, que é a detecção de talentos. Mas é uma área assim sem consenso algum, não existe consenso nessa parte de detecção de talentos. Mas algo que se estudava muito, eu lembro na minha época de faculdade, em congressos assim, eu lembro de ter painéis só sobre isso. E ia nesse sentido do biotipo, biópsia muscular para ver o tipo de fibra muscular que a pessoa tinha. Mas essa coisa de olhar para o biotipo da pessoa e achar isso aqui tem potencial para tal esporte é algo que até é popular isso, né? É o famoso olheiro no futebol. O olheiro do futebol é 100% isso. E o mais louco é que no futebol não tem tanto esse... Existe um perfilzão do boleiro, mas o futebol já é mais democrático. Aceitam como chama o gordinho lá que era do Goiás? Esqueci. O cara era... O atacante? O que era matador. Walter. Né? Walter. Waltão. E aí nessa eu sempre conto essa história também, que é dos meus amigos assim que jogavam bola juntos quando eu era criança, adolescente. Teve um que foi profissional de Série A e eu desmereci esse cara 100% na hora que eu encontrei ele. A gente estava fazendo um treinamento correndo em volta do campo e foi o time que a gente foi jogar no Japão. Aí eu correndo do lado dele, ele magrão, alto, longilíneo, tipo saltador em altura, com camisa de goleiro. Aí eu tava do lado dele e falei, esse é goleiro? Ele, não, sou centroavante. Eu falei, cara, eu desmereci muito, cara. E era o cara mais craque que eu já vi jogar, assim, no meu nível, assim, entre os meus amigos, era o mais craque que eu vi jogar. E aí foi o único que virou profissional de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas sempre, ainda assim, sempre em times periféricos. E ele jogou no Grêmio, mas jogou no Grêmio Série B, ele jogou Batalha dos Aflitos. E aí uma história interessante disso é que ele era realmente craque no nosso nível, era muito diferenciado. Aí, depois de muito tempo eu descobri que ele jogou a Batalha dos Aflitos e eu fui pesquisar, falei, caramba, ele estava dando entrevista com a camisa do Grêmio nas costas, assim. E eu falei, será que ele jogou no Grêmio ou ele tinha trocado a camiseta e ele era do Náutico? Aí eu fui pesquisar, achei ele no elenco do Grêmio e no site que eu olhei, a torcida mais descascando ele, falando, é o pior jogador que já vestiu essa camisa, não sei o quê, falando muito Como mal. virou jogador. Como virou jogador. E trazendo ele pro nosso nível, ele era desproporcional, assim, era muito craque. Aí chega no processo de seleção, na filtragem lá da elite mesmo, não se destacou tanto. E a torcida não percebe isso, né? Chamar o Rubinho de perdedor, essa coisa do leigo de não entender que o cara, só de estar lá, ele já é diferenciado. Não, e é interessante essa sua fala pontuando que ele, na primeira vista, não tinha características que você julgava... enfim, no fim das contas, é a combinação que o Franco trouxe, né? É a genética, mais o quanto você estimula, quanto o ambiente estimula. E no futebol, comportamental também, né? Porque o cara que é do esporte ali, você já espera algumas características, alguns comportamentos que você fala, pô, esse cara é boleiro. E aí tem o cara que mimetiza o boleiro e não é nada. Né? Então, porra. Total. Aí aquele jogo, sabe a falsa coral? A cobra coral que se finge de coral, mas no final é inofensiva. É o falso boleiro, cara. Mimetiza ali, mas... Normalmente se põe chuteira rosa, chuteira colorida. E é o dono da bola. É o dono da bola. Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi, desculpa aí. Não, agora já não lembro. Tomada de decisão. Tipo, uma das coisas que diferenciava esse cara era a tomada de decisão na frente do goleiro. Ele era muito matador. E
Pô, a hora que eu chego na frente do gol, o gol diminui. É impressionante. Assim, o goleiro cresce 5 metros e o gol diminui. E pra esse cara era o contrário. Tinha uma facilidade de deitar o goleiro e botar a bola no outro canto, de dar o tapa no momento certo. Era impressionante. E, cara, eu acho que, seguindo um pouquinho no tema, uma coisa que eu gosto de dizer, sempre põe em aula, é function defines shape. A função define a forma. Isso, já disse aqui também, é algo que eu li num texto sobre gestão de empresas. Então, se você quer fazer uma empresa que seja de telemarketing, a estrutura da empresa tem que ser voltada para esse fim. Não adianta fazer uma churrascaria e montar uma empresa que tem estrutura de telemarketing. Então, enfim. E no corpo é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem os membros do jeito que tem, a mão do jeito que tem, para cumprir tarefas habituais do ser humano. Mas à medida que eu me exponho a determinadas tarefas, o meu corpo se adapta a isso. Então, o que você vinha falando, se eu hoje começar a treinar musculação, daqui a 3 meses eu estou mais forte, eu já estou mais adaptado, já começo a ter um perfil mais parecido com o de alguém que pratica musculação. Se eu começar a correr maratona, daqui a 3 meses meu corpo é 100% diferente do que se eu tivesse feito crossfit, musculação. Então, o meu corpo vai ter uma adaptabilidade àquilo que eu me exponho. Então, aí no sentido do function defines shape. Com alguma margem, né? Então, meu corpo vai se adaptar a ficar parecido com o corpo de um lançador de dardo, mas jamais eu vou ter o fenótipo do Luiz Maurício. Do Luiz Maurício. E aí, à medida que pessoas vão praticando aquela determinada modalidade e competindo, aí entra o fator seleção natural. Então, aquela modalidade vai dar preferência por alguns fenótipos. Então, é daí que a ginástica começa a selecionar os baixinhos, por exemplo. Então, você olha numa final olímpica da ginástica, o biotipo é muito parecido. E aí o leigo, às vezes, pensa, né? Ginástica impede de crescer e natação faz crescer, porque a natação selecionou os grandes e a ginástica selecionou os pequenos. Então tem esses 2 cenários em que o se expor à modalidade realmente muda seu corpo até uma certa medida, e aí dentro dessa modalidade a competição vai selecionar aqueles que têm um biotipo que favoreça. E aí cada esporte vai ter o seu biotipo, né? Perfeito. Acho que é isso, Pira. Concordo. Assina embaixo? Assina embaixo. Essa coisa de achar que o esporte a ginástica não faz crescer é muito comum, né? Ia ser legal E a gente já trouxe, acho que com a Gisele, a gente tocou nesse tema, né? E até costuma se dar uma explicação que parece razoável, né? Não, limita a cartilagem de crescimento, fecha mais cedo e tal, né? O leigo escuta uma explicação, o impacto, né? fecha a cartilagem de crescimento. O leigo escuta isso e fala, pô, beleza, faz total sentido. Podia ter uma brincadeirinha de Instagram, assim, botar um atleta sem contexto, sem uniforme, sem nada. Bom, né? Qual a modalidade? Isso é legal mesmo. Legal. Pegar umas fotos de atletas não tão conhecidos, né? Para não ficar tão fácil a resposta. Eu vou dizer que eu brinco disso, tipo, na praia. Tá passando alguém e falo, cara, essa daí é jogador de vôlei. Essa é bailarina. Bailarina é fácil de sacar também, quem é bailarina. Eu brinco disso. Uma brincadeira legal também, mesmo. voltando ao assunto do doping, esse aí tomou bola. Esse aí não tomou. esse é legal de fazer também. A gente pode fazer um tema só, qual é o fenótipo do cara bolado? Como que você detecta? Tá prometido aqui um episódio com o Bruno Gualano pra gente falar de anabolizantes. A gente brinca com ele. Maravilha. Boa. Valeu por hoje? Feito por hoje? Muito Boa, bom. Tá ótimo. Muito bom. Agradeço aí quem esteve ouvindo até agora e até o próximo episódio. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.